Muito bem. Como eu estava dizendo no último vídeo, existem alguns momentos em que a gente usa técnicas de sedução, gatilhos mentais e ideias que estão pré-prontas na nossa cabeça. Mas é óbvio que a gente não vai fazer isso o tempo inteiro. Então, os momentos em que a gente não está aplicando nenhuma técnica, quando a conversa está limpa e natural, é o que chamamos de fluff talk. Não fui eu quem inventou esse nome. A tradução literal de fluff talk é fofo, mas o significado mesmo é algo como macio, agradável. E a essência do fluff talk é essa: ser agradável, ter uma conversa natural e interessante. E essa técnica, não sei se eu posso chamar de técnica, mas vamos dizer que sim, consiste em pegar todos os princípios da boa comunicação mais os princípios de macho alfa. Junta esses dois conjuntos de princípios e incorpora na tua conversa, de forma natural. Em outras palavras, está longe de ser um passo a passo, está mais para um modo de conversar. Agora eu vou te falar os princípios de uma boa comunicação e depois os princípios de macho alfa aplicados na conversa. Muito bem. A primeira regra básica e simples da boa comunicação é chamar a pessoa pelo nome. Alguma vez tu já deve ter me ouvido dizer isso, que a coisa mais importante para uma pessoa é ela mesma. Chamando uma pessoa pelo nome gera uma conexão instantânea, além de prender a atenção da pessoa. Se tu estiver caminhando na rua agora e ouvir alguém gritar o teu nome, mesmo que tu saiba que não é contigo, tu vai olhar para trás para ver quem gritou. É quase instintivo. Chamar uma pessoa pelo nome gera intimidade, e intimidade gera conexão. A segunda regra é abreviar o nome da pessoa. Sempre que possível, abrevie o nome das pessoas, mas com bom senso e sem viadagem. Se o nome dela é Daniela, tu vai chamá-la de Dani. Isso sem pedir para ela se ela quer ser chamada assim ou não. Tu simplesmente decidiu que vai chamar ela assim e vai chamar. Ponto final. Quando a pessoa ouve o nome dela na conversa, isso tende a criar conexão e dá a impressão de que tu conhece ela há mais tempo. Dá a impressão de que tu é bastante íntimo dela. Terceira regra, e a regra mais poderosa: ouvir mais. Isso pode parecer besteira, mas tem um poder muito grande. O ato de ouvir o que as pessoas têm a dizer faz milagres. Tu com certeza já ouviu aquele ditado que diz que a gente tem duas orelhas e uma boca, que é pra gente ouvir mais do que falar. E não deixa de ser verdade. As pessoas têm muito mais necessidade de serem ouvidas do que ouvir os outros. E tem muita mulher por aí que simplesmente não tem com quem conversar. Elas têm amigas, têm amigos, têm caras correndo atrás, mas não tem alguém que ouve elas, que está interessado no que elas têm a dizer. Ou elas até tenham alguém que ouça elas, mas provavelmente é um friendzone, um amigo gay, e não alguém que ela vê como homem. Quando tu ouve, de fato, o que uma pessoa tem a dizer, ela se sente muito íntima tua, porque ela se sente compreendida. Só que tem um detalhe muito importante aqui, a presença da atração sexual. Obviamente, tu vai aplicar isso na fase da conexão, e isso significa que tu já passou pela fase da atração e tem atração sexual criada. Ou seja, ela te vê como um homem. E aí tem grandes chances de ela ficar apaixonada por ti. Agora, se tu não tem nem um pouco de atração sexual, se tu usar isso no início da conversa, tu vai acabar criando conexão amigável e tu vai virar um amiguinho confessor dela. E quando tu cai pra friendzone, é muito difícil de sair. Às vezes, impossível. Então, muito cuidado quando tu vai usar isso daqui. Mais uma regrinha da boa comunicação seria falar coisas que as pessoas têm interesse em ouvir. Uma verdade inconveniente é que as pessoas não se interessam umas pelas outras. Elas só se interessam pelo que elas podem obter das pessoas. Seja sincero comigo, tu não tem interesse pelo que a mulher tem a dizer. Tu tem interesse na conexão que tu tá criando com ela, ou no resultado final, que é o sexo. Ao mesmo tempo em que tu reclama quando tu vê mulheres se interessando por dinheiro ou status social. Infelizmente, as pessoas são interesseiras por natureza. Isso significa que as pessoas no geral não se interessam pelo que tu tem a dizer, a não ser que isso diga respeito a elas. Então, sempre que possível, tente falar com as pessoas sobre assuntos que dizem respeito a elas.
Por exemplo, se eventualmente numa conversa surgir o tema comida preferida, eu sei que isso é uma bobagem, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça agora. Faz essa pessoa falar um pouco sobre a comida preferida dela. Sempre se mostra interessado, sempre estimula ela a falar cada vez mais. E aí, tu junta a regrinha do ouvir mais com a regrinha de se mostrar interessado. Mas lógico, use isso com bom senso. Percebe que essas regrinhas têm como objetivo fazer com que tu se conecte com as pessoas em um outro nível? Em outras palavras, carisma. E a gente já sabe que conexão em excesso gera amizade, e isso é algo que tu não quer. Por isso, para equilibrar, nós vamos agora falar das regrinhas de macho alfa em uma conversa. Essas regrinhas são responsáveis por gerarem atração. Se for parar para pensar, nós temos conexão e atração se construindo, quase de forma automática, sem que tu precise usar uma técnica específica para isso. A primeira regra é agir como se ela já fosse tua namorada. Quando a gente está falando com uma namorada ou uma guria que a gente fica algum tempo já, a gente age de forma natural. Não temos vergonha de falar o que a gente quer. A gente fala de sexo tranquilamente, sem se preocupar com o que ela vai pensar sobre um determinado assunto. A gente conta as coisas legais que a gente fez durante o dia, ela conta as coisas legais dela. E terminando a conversa, a gente dá tchau, manda um beijo, ela manda um beijo também. É mais ou menos assim que os caras conversam. A ideia aqui é tu fazer a mesma coisa. É simples, apenas trata ela como se ela já fosse tua. Claro que tu não vai sentir ciúmes, tu não vai ficar interrogando ela, tu não vai ser possessivo, porque ela não é tua namorada. Tu apenas está forjando um padrão de conversa para gerar uma intimidade e criar um resultado. E esse resultado se chama atração. Por exemplo, namorados têm o hábito de conversar todo dia o mesmo horário. Tá conversando com ela às 9 horas da noite, aí tu termina a conversa e fala: amanhã eu te espero às 9 também para nós conversar. Ou qualquer coisa do tipo. Não interessa se vão conversar amanhã ou não. O importante é que tu passou o subtexto de que vocês vão conversar mais vezes e que vocês se deram bem. E que tu não tá pedindo para conversar com ela, tu tá só comunicando. O Fluff Talk se baseia nisso, ser agradável, carismático e interessante, fazendo com que a pessoa goste de falar contigo e se sinta à vontade, mas que nunca pare de te ver como homem. Lidere. Um dos principais comportamentos de macho alfa é ser líder e ser dominante. Em termos de conversa, isso significa que é tu quem vai dar o primeiro passo, é tu quem vai decidir o nível de energia da conversa, é tu quem decide se a conversa vai para o lado emocional ou sexual, e é tu quem decide quando a conversa acaba. Nunca, em hipótese alguma, deixa que a mulher puxe a frente, ou que ela decida as coisas e também não espere que ela venha puxar assunto contigo, ou que ela queira marcar um encontro, porque mesmo que ela queira muito isso, ela vai esperar isso de ti. Mas muito cuidado, porque liderar não é o mesmo que dar ordens. Próxima regra: nunca peça nada. Isso é algo que tu tem que lembrar para sempre, porque é muito, muito importante e vale para conversa, vale para encontros ou qualquer coisa. Se tu tá afim de alguma coisa que ela pode fornecer para ti, não pede, comunica, dá uma ordem sutil. Por exemplo, tu tá conversando com ela no Tinder e tu quer o WhatsApp dela. Não pede o WhatsApp dela. Ao invés disso, tu dá uma ordem indireta para ela mandar o WhatsApp para ti. Por exemplo, vamos conversar pelo WhatsApp, ou eu quero teu WhatsApp, me manda aí. Percebeu que eu não pedi nada, eu dei uma ordem implícita? Isso se chama falar de modo impositivo. E tu deve aplicar isso em tudo. Se tu tá conversando com alguém no WhatsApp e ela não tá te dando tanta atenção, mas tu realmente quer a atenção dela, tu não vai pedir por atenção, tu vai simplesmente comunicar. Tipo, fica focada nessa conversa porque eu quero que tu me responda rápido, porque eu tenho algo importante para te falar. Não pedi nada e dei uma ordem implícita, uma ordem que não parece uma ordem, uma sugestão na verdade. Use isso com muita cautela. Sempre deixe algo em aberto. O padrão de uma conversa é sempre o mesmo. As pessoas começam uma conversa com oi, trocam umas ideias e quando o assunto acaba, termina a conversa com tchau. Isso é um tanto quanto óbvio e justamente por ser óbvio eu quero que tu quebre esse padrão. A conversa vai ser a mesma do início ao fim. É uma conversa que nunca acaba, mas que tem loopings de assunto. Por exemplo,
Ao invés de tu ter uma conversa, vocês vão apenas trocar mensagens. E sim, existe uma diferença enorme entre trocar mensagens e conversar. Conversa é quando tu fala, tu fala, ela fala, é algo constante. Mensagens é quando tu manda uma mensagem um pouco mais elaborada e nem se preocupa se ela vai responder ou não. Tempos depois ela responde e tempos depois tu responde. Se ela responder, nem visualiza, deixa lá e quando tu estiver inspirado, tu vai lá e responde. Ou quando vocês estão tendo uma conversa, no ápice da conversa tu simplesmente para de responder, ou tu larga um gancho para que deixe algo em aberto e não responde mais. Responde só no outro dia. Assim tu está trabalhando com a curiosidade e com a escassez. E no outro dia, quando tu voltar a falar com ela, tu não precisa perder tempo pensando no que tu vai falar. Tu pode simplesmente continuar a conversa de onde vocês pararam. Além de tu estimular essa menina a pensar mais tempo em ti, tu tá evitando que aconteça uma falta de assunto. Nunca encerra uma conversa com tchau, como se tu estivesse finalizando ela. Ao invés disso, sempre deixa a conversa pela metade em aberto. Última regrinha. Seja relacionado a sexo. Esse princípio é muito simples. Sempre que possível, dá o teu jeito para ser relacionado a sexo, mas muito cuidado para não se tornar algo vulgar. Mais tarde, a gente vai falar do roleplay, que é uma técnica que envolve bastante esse negócio do sexo, que tem como fundamento fazer as mulheres imaginarem. Procura sempre puxar a conversa para o lado sexual, para o lado mais safado, mas sempre tenha controle sobre isso. Não deixa que isso vire uma putaria ou que vire um sexo virtual. Não pede nudes para ela. Fala sobre sexo de modo indireto, de modo vago, e faz com que ela imagine e que ela complete as informações que tu deu para ela. Correto? Outra coisa também é através de imagens. Uma imagem de capa do Facebook, por exemplo, pode ser algo que indiretamente seja relacionado a sexo. Eu não vou entrar muito nessa parte de imagens e de descrições de coisas sexuais, porque isso vai ser falado mais adiante. Vou fazer uma pequena recapitulação agora para que fique melhor esclarecido tudo que foi falado nesse vídeo. Vamos lá? O que é Fluff Talk? Fluff Talk é um modo automático de conversa que é usado a todo momento. Para que serve o Fluff Talk? Serve para preencher vazios e para gerar atração e conexão de forma automática, no momento em que tu não está usando técnicas. O conteúdo do Fluff Talk são as principais regrinhas da boa comunicação, mais algumas regras de macho alfa. Regras de comunicação para gerar conexão e regras de macho alfa para gerar atração e ela te ver como homem. As regras de comunicação são as seguintes. 1. Chamar a pessoa pelo nome. 2. Abreviar o nome da pessoa. 3. Ouvir mais. 4. Falar coisas que elas têm interesse em ouvir. E as regras de macho alfa são 1. Agir como se ela já fosse tua. 2. Lidere. 3. Nunca peça nada. 4. Sempre deixe algo em aberto. E 5. Seja relacionado indiretamente a sexo. Até o próximo vídeo.